vamos lá, para a gente fechar a nossa última parte, fechar com chave de ouro aí essa aula bacana. Vocês estão interagindo, tá super legal. A gente vai falar dos outros 3 grupos de operadores que ficaram faltando, né? A gente só falou do aritmético, né? Lembrando que operadores são símbolos que a gente usa durante o algoritmo para fazer determinadas ações, tá? A gente já falou dos matemáticos, que são dos aritméticos, né? Que são símbolos que a gente utiliza para fazer operações matemáticas mesmo. A gente vai falar dos outros 3. E por último, a gente vai deixar aí para fechar com chave de ouro, a gente vai deixar 2 exemplos que se der tempo a gente faz nessa aula, senão vai ficar de lição de casa e que quem talvez me mandar por e-mail a gente pode aí pensar em dar uma pontuação. Quem fizer certo, tá? Eu vou responder se fez certo ou não. E, obviamente, as ferramentas, né? Eu disse desde o começo que eu ia trazer isso, né? A gente seguiu com fluxograma e algoritmo essas 4 aulas, mas obviamente que existem outras ferramentas para vocês continuarem estudando e aperfeiçoando a lógica de vocês e que não vai ser exigido aqui no curso. Então são ferramentas auxiliares que a gente vai deixar aí para vocês utilizarem e tudo mais, tá bom? Então começando aqui, né? O próximo grupo de operadores que a gente vai falar são os operadores de atribuição, né? O que é uma atribuição? É você passar um valor de uma variável para outra. Eu estou atribuindo um valor. Exemplo, o que é uma atribuição simples? Igual, né? Acabei de dar um exemplo aqui. A variável celular é igual iPhone ou é igual Samsung. Eu tinha uma variável que até o momento ela só estava lá do tipo caractere e ela estava definida. A hora que eu fiz celular igual iPhone, eu fiz uma atribuição, ou seja, minha variável até então, né, o meu espaço em disco, a minha memória RAM, né, na verdade, o meu espacinho reservado na minha memória RAM estava vazio, não tinha ninguém. Na hora que eu fiz celular igual iPhone, eu peguei aquele iPhone e joguei para dentro do espacinho vazio que eu tinha reservado para minha variável de celular. Perfeito? Então, a atribuição, toda vez que vocês verem igual, e vocês vão ver igual todo dia na vida de vocês de programador, a gente usa isso todo santo dia, diversas vezes, nada mais é que passar um valor de uma variável para outra. E quem passa para quem, né? A variável do lado esquerdo, imagina que aqui tem o x igual a y. X, o lado esquerdo, né, o left side, né, o lado esquerdo mesmo, é que a gente vai usar muito left side e right side aqui, tá? Quando a gente for falar de linguagem de programação. O left side, que é o x, ele é quem recebe. Então, o y é quem está passando e o x é quem recebe. Muito igual que a gente tem ali na matemática, né? X igual a mais b mais c dividido por 3, certo? Então, né, quando a gente fala de atribuição, sempre o lado esquerdo é a variável que vai ser atribuída, sempre o lado direito são as condições ou variáveis que vão passar o valor, o resultado delas para quem está no lado esquerdo. Aí, a gente tem atribuição com subtração. Como que seria isso? X é 20. Se eu fizer x menos igual a 5, eu vou fazer que x é igual a x menos 5. Quanto que é x menos 5? 15. Raciocínio aqui normal. Mesma coisa, atribuição com divisão, né? Eu tenho 30. X é 30. Y é 2. E eu faço x igual, divisão igual, vai fazer 30 dividido por 2. Qual que vai ser o valor do x? 15. Tá? Isso aqui a gente usa pouco porque confunde, tá, gente? Eu vou ser bem sincero. Dos operadores de atribuição, Kaique tá aqui que não me deixa mentir, né? Dos operadores de atribuição, os únicos que efetivamente a gente usa é o igual e o mais igual. O resto a gente não usa com frequência porque confunde o código. Eles acabam, tipo assim, te forçando. Uma das coisas que a Gabriela falou que é importante, com aquela questão de você prestar atenção ali no código, ficar mais fácil de ler, você tem que ler o código e ficar claro o que aquela linha está fazendo. Quando você pega x menos igual 10, não é uma coisa que você bate o olho e fala assim, x é igual a x menos 10. Não faz muito sentido. Então, efetivamente, dos operadores de atribuição, os únicos que a gente realmente usa é igual e o mais igual. Todos os demais a gente pode utilizar, mas é mais difícil de ler. Sugiro que é mais fácil você escrever. X é igual a x menos y. X é igual a x dividido por y. X é igual a x vezes y. X é igual a x% y. Tá? Fica muito mais fácil de ler esses 4 se vocês fizerem por extenso. Agora, esses 2 aqui é normal. Por exemplo, a gente usa muito isso aqui em soma de caractere. Por exemplo, quando eu tenho um caractere que é Rafael, e eu faço Rafael mais igual Tomazelli, ele se torna automaticamente Rafael Tomazelli. Eu juntei 2 strings, tá? 2 caracteres, tá? Então, esses 2 a gente usa bastante. Os demais a gente não usa. É mais fácil vocês escreverem por extenso, tá?
E aí a gente tem um exemplinho aqui, né? Esse aqui bem fácil, usando constante e tudo mais. Olha aqui que legal. Aqui já usa variável, constante e tudo mais. Ele criou duas variáveis, né? Sendo uma variável raio e outra variável área, do tipo real, ou seja, tem ponto flutuante. Aqui a gente falou que o real π é igual a 3,14, ou seja, o π é uma constante, tá vendo? Automaticamente o π é uma constante. E aí eu fui lá e li, né? Pedi para a pessoa me informar o raio. Legal, informei o raio. O raio é 13. Então, qual que é a área? 3,14 vezes raio vezes 2. Então eu falei que qual foi o valor que eu li lá no raio? 10, né? Vamos fazer um cálculo fácil aqui. 10 vezes 2, o que isso vai fazer? 10 ao quadrado, né? Isso aqui é 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100. 100 vezes 3,14, 3.140, sei lá, certo? Então a área, nesse cálculo aqui, recebendo um raio de 10, é exatamente 3.114, tá? E aí ele fala que a área do círculo é 3.114, certo? Então, ó, operador de atribuição aqui, ó, onde está o operador de atribuição? π igual a 3,14. Até eu fazer esse igual, o meu π tinha nenhum valor. A minha variável estava vazia na memória. Eu só reservei o local. Eu falei que o π é uma variável do tipo real. Eu fui lá e dei o lote. Dei o pedacinho da memória para o meu π. Só que enquanto eu não fiz o igual, aquele pedacinho estava vazio. A hora que eu fiz π igual a 3,14, eu fui lá efetivamente adicionei valor no meu π. E aí, por ele ser uma constante, aquele valor nunca mais vai mudar. Esses aqui, realmente é bom vocês lembrarem do igual e do mais igual, que são os únicos que a gente usa. Os outros não são muito importantes. Depois disso, a gente vai para os operadores lógicos. E aqui é uma parte importantíssima. Peguem com bastante atenção. Eu vou falar até devagarzinho. Vou até diminuir meu ritmo aqui, porque isso aqui confunde muito, tá? O que são os operadores lógicos? São os operadores que a gente utiliza para as condições verdadeiras e falsas. Lembra que a gente fazia uma regra assim? Se a minha idade for maior que 18 anos, ótimo, isso é uma condição legal. Só que se por um acaso eu quiser fazer uma condição que tenha mais de uma instrução lógica, se for maior que 5 e menor que 12, nesse caso eu quero pegar as pessoas que têm entre 5 e 12 anos, certo? Como que eu faço isso usando operadores lógicos? No português a gente utiliza o e, no banco de dados a gente usa o AND e na linguagem de programação a gente usa o e comercial, EE. Então qualquer um desses três símbolos significa uma conjunção. O que é uma conjunção? Eu quero checar uma condição e a outra, ou seja, as duas precisam ser verdadeiras para que aquela condição seja verdadeira. O que é uma disjunção? Ela é representada pelo ou, em inglês or, e na linguagem de programação pelo barra. A disjunção é o contrário da conjunção. Se a conjunção é juntar as duas e ver se ambas são verdadeiras, a disjunção é se pelo menos uma das duas é verdadeira. Se maior que 12 anos e maior que 18 faz tal coisa. Ou seja, se a pessoa tem 13, vai funcionar. Se a pessoa tem 19, vai funcionar. Se a pessoa tem 18, vai funcionar. Por quê? Porque se ela é maior que 12 ou maior que 18, a partir do momento que ela for maior que uma ou que a outra, a condição vai ser verdadeira. E, por último, o último operador lógico que a gente tem é a negação, né? Que eles não colocaram aqui, né? É o não ou not e na linguagem de programação é uma exclamação, tá? O que é isso? Eu quero checar o contrário daquela condição. Então, se eu coloco assim, não maior que 18 anos, eu quero o quê? Que a pessoa seja menor que 18 anos. A condição que é verdadeira é só quando ela é menor que 18 anos. Dá um pouquinho de nó na cabeça, não dá? Não maior que 18 anos. Na nossa cabeça, eu já quero checar se é maior que 18 anos ou se é menor. Se é menor, pra gente faz sentido, né? Se é menor que 18 anos, a gente entra lá na condição. Por que eu usaria o não? Porque às vezes, a gente vai falar muito disso na lógica de programação e nas linguagens, às vezes a negação faz mais sentido do que a afirmação. Então eu quero, por exemplo, eu sei que um campo é válido, eu tenho uma variável que chama é válido, certo? Se eu quero mandar uma mensagem quando o campo não é válido, fica estranho eu fazer uma variável que não é válido. É mais fácil eu colocar um não é válido.
Na hora que eu nego o não é válido, só vai entrar nessa condição quando não for válido. A variável guarda se aquele campo é válido. Se o e-mail está digitado bonitinho, se etc e tal, tá tudo certinho. Porém, para a condição que eu não quero saber se é válido, eu quero saber se é inválido. Faz sentido eu fazer outra variável só para guardar essa informação? Não, eu posso pegar o é válido e negar ele. A pergunta vai ser, se não é válido, então faz alguma coisa, tá? É isso que a gente usa a negação. Aqui tá até falando, inverte o valor do resultado da condição. E aí, aqui tem uma coisinha legal para vocês entenderem aqui, para vocês estudarem com calma. Então, olha aqui. Prestem atenção aqui a gente chama isso aqui de tabela verdadeiro-falso, tá? Quando for falso a expressão A e for falsa a expressão B, e a gente colocar um E, A e B, vai ser falso. Por quê? Porque ambas são falsas, certo? Lembra que o E, ele checa as duas opções e as duas precisam ser verdadeiras. Ou seja, vai ser falso. No OU, se os dois são falsos, também vai ser falso. A e B, falso e falso, é falso. Falso ou falso, é falso. Beleza. Vamos para a próxima. A expressão A é falsa, mas a expressão B é verdadeira. Falso e verdadeiro. Qual que é o resultado dessa condição? É falso, né? Porque eu preciso que as duas sejam verdadeiras, né? Lembra que o E é quando as duas condições devem ser verdadeiras. As duas são verdadeiras? Não são, né? Então, se elas não são verdadeiras, obviamente que ela é falso. Agora o ou é A é verdadeiro? Não é, é falso. Ou B é verdadeiro? É, então é verdadeiro. Por quê? Porque eu chequei a primeira e não rolou. Agora eu vou checar a segunda e realmente ela vai ser verdadeira. E aí o resultado nesse caso do ou vai ser verdadeiro. Próximo cenário de teste. Primeira condição é verdadeira e a segunda condição é falso. Verdadeiro e falso é o quê? Falso. Porque estou checando as duas. Verdadeiro e falso é falso. Eu preciso que as duas sejam verdadeiras para que seja verdadeiro no E. Já em contrapartida, verdadeiro ou falso, verdadeiro, né? Se a primeira condição já foi verdadeira, ela já é verdadeira de qualquer forma. Aqui vem uma coisa importante. Nesse caso aqui, ó, nesses dois casos, no primeiro caso, o A é falso. Então ele sempre checa o B. Quando você faz A ou B, se esse for falso, ele checa isso aqui. No E, ele checa os dois sempre. Por quê? Porque eu preciso que as duas sejam verdadeiras. Agora, olha que interessante. Nesse caso aqui, o A já é verdadeiro? Ele nem checa o B. Porque como a condição do ou é um ou outro, a partir do momento que a primeira expressão é verdadeira, o computador, enfim, o algoritmo nem checa o segundo. Ele já entra sem checar o segundo, tá? E aí, por último, quando as duas expressões são verdadeiras, verdadeiro e verdadeiro, é verdadeiro, obviamente, e verdadeiro ou verdadeiro é verdadeiro. Mas aqui segue a mesma regra do anterior. O A já é verdadeiro, ele nem checa o B. Então nessas duas aqui, ele nem checou se o B é verdadeiro ou falso. Por quê? Porque automaticamente o A já é verdadeiro, tá? Só que é complicado, tá, gente? Eu vou citar uma questão de vocês testarem isso aqui com muita calma, muita paciência, muito parcimônia, porque isso aqui é o core de um bom programador. A gente faz if, else, if com várias instruções o dia todo. O Kaique, ele dá aula de lógica lá e ele já tá olhando porque ele sabe a dúvida dos alunos. E eu sei que é normal. Isso aqui é a parte mais importante do que os operadores aritméticos, do que os operadores de atribuição. Foquem nos operadores lógicos. E aí eu vou passar algumas ferramentas adicionais aí pra gente falar dos operadores lógicos e tudo mais, tá bom? Legal. Seguindo aqui, né? Temos um exemplo. Olha aqui. Algoritmo que verifica se o aluno está aprovado. Nota e frequência do tipo real, ou seja, a nota pode ser ponto flutuante e a frequência pode ser ponto flutuante. Início vai ler a nota e a frequência, ou seja, a pessoa precisa informar tanto a nota quanto a pessoa participou das aulas. E aí ele faz uma verificação. A nota é maior que 7 e a frequência é maior que 70%, aprovado. Se não, reprovado. Vamos fazer um teste aqui? O Rafael teve nota 6 e frequência 80%. 6 é maior que 7? Não. E frequência, né, 80% é maior que 70%? É. Um é falso, outro é verdadeiro, vai entrar no if ou no else?
As duas condições são verdadeiras? Não, né? Se as duas condições não são verdadeiras, ela não entra no aprovado. O cara tá reprovado. Por quê? Porque a nota foi menor que 7. Vamos para um outro teste. O Kaique teve nota 9 e frequência de 20%. 9 é maior que 7 e 20% é maior que 70? Não é. Esse aqui é verdadeiro? É verdadeiro. Esse aqui é falso? É falso. Verdadeiro e falso. Entra aqui? Entra só no reprovado. Então o Kaique também reprovou. E aí, por último, obviamente, né? O Adriano teve nota 10 e frequência de 80%. CDFão. 10 é maior que 7? É. Frequência é maior que 70%? 80 é maior que 70%? É. Então o Adriano foi o único aprovado. Certo? Então aqui tem que tomar muito cuidado com as condições. Outro ponto importante, assim como o OU, quando o OU é verdadeiro na primeira instrução, ele nem checa a segunda, o E faz a mesma coisa. No caso da minha nota, eu tirei 6. 6 é maior que 7? Não é. Ele nem checa a frequência, porque ele já sabe que vai ser falso. Ele nunca vai ser verdadeiro nesse caso aqui, tá bom? Então é importante vocês saberem aí que, né, a conjunção de E e O é muito importante para programação, onde E é ambas condições, e isso pode ser mais que uma. Imagina que eu tivesse mais 3 E's aqui. Para que entrasse nesse if, todas as cláusulas precisavam ser verdadeiras. Então imagina, if nota maior que 7 e frequência maior que 70% e participação da aula maior que 7. Só entraria no aprovado se as 3 cláusulas fossem verdadeiras. Se alguma delas fosse falsa, já não entraria no aprovado. Já em contrapartida, o OU é se uma delas fosse verdadeira. Aí agora eu vou dar mais um nó na cabeça de vocês aí para não perder o costume. Lembra que eu falei da importância do parênteses? Então olha aqui. Se nota maior que 7 e frequência maior que 70% ou nome igual a Rafael, vamos fazer o teste de novo? Eu sou o aluno Rafael, certo? E aí eu tive uma nota 8 e uma frequência de 20. Minha nota foi 8. 8 é maior que 7? É verdadeiro. Então a primeira instrução tá ok. Quando ele vai para a segunda instrução, ele consegue resolver essa segunda instrução sem resolver essa aqui primeira? Lembra que os operadores binários, ele checa simplesmente 2 variáveis. Então ele não vai terminar de checar o E enquanto ele não checar o O primeiro. Ele vai vir e vai falar assim, a frequência do Rafael é 70%? Não, é 20%. Ele vai testar falso. O OU lembra que quando é falso, ele testa o outro. Ele vai falar, o nome é igual a Rafael? É. Então, se eu tive nota 8, olha que louco isso aqui para vocês começarem a testar a lógica de vocês. Eu tive nota 8, frequência de 20%, mas como meu nome foi Rafael, eu fui aprovado. Por quê? Porque por mais que eu não atingi essa frequência aqui de 20%, o OU fez com que seja essa ou essa verdadeira. E nesse caso, o meu nome cai como verdadeiro aqui. Então, só fazendo dessa forma, a gente vê que tem que tomar muito cuidado com E e OU. E aí, obviamente, agora a gente vai ensinar o segredo dos parênteses. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o meu parêntese e vou jogar aqui, ó. E vou jogar o meu parênteses aqui e vou executar os mesmos dados que eu tinha antes. Nota 8, frequência 20, nome Rafael. Nota é maior que 7? É, 8 é maior que 7. Frequência é maior que 70? Não é. Só que vocês perceberam que eu isolei esse operador separado desse? Então, a minha nota aqui vai ser efetivamente, vai ser 20%. Né? A minha frequência vai ser 20%. Então, nesse caso, ele primeiro vai fazer assim. Isso aqui é verdadeiro? É verdadeiro. Isso aqui é falso? É falso. Verdadeiro e falso retorna, naquela tabela lá de verdadeiro e falso, retorna falso, né? Verdadeiro e falso retorna falso. Só que aí ele pega o resultado disso e fala assim, isso aqui deu falso. Falso ou nome é igual a Rafael? É igual a Rafael. Então aprovado. Ou seja, eu isolei essa condição, ele executou ela primeiro, mas continuou dando aprovado para mim por causa do meu nome. E aí agora, por último, só para a gente não fechar, vou colocar agora o parênteses aqui. Quando eu coloco o parênteses aqui, agora toda essa condição tem que ser verdadeira.
E aí, efetivamente, ele vai testar os três juntos. Então minha nota é 8 é maior que 7? 8 é maior que 7. Então, efetivamente, aqui ele vai aprovar. Frequência é 20? Frequência não é aprovada. Então, entre essas duas aqui, eu não vou terminar, porque tô sem parênteses entre esses dois. Se eu tô sem parênteses entre esses dois, eu tenho que testar esses dois primeiros. Frequência é 20, é menor que 70? Falso. Falso ou nome igual a Rafael? Verdadeiro. Ele vai fazer verdadeiro e verdadeiro. Vai entrar no aprovado de novo. Porque o parênteses aqui é a mesma coisa que não tivesse, né? Imagina que eu não tenho. Agora vamos testar de novo. Esse caso deu super legal porque eu sou o Rafael, né? Eu dei um ou muito forte aqui pra mim. Agora eu vou pegar meu parênteses, só pra fechar essa explicação, e eu sei que ela é confusa, eu vou pegar e vou jogar o meu ou aqui pra cima. Só que agora a gente vai testar com outros dados. Olha que bacana. A nota é 8, a frequência é 20, só que agora é o Adriano. Nota, 8 é maior que 7? Verdadeiro. 20 é maior que 70? Falso. Verdadeiro e falso? Falso. Vai retornar um falso aqui. Beleza. Então a primeira parte está falso. Falso ou nome igual a Rafael? O nome Adriano é igual a Rafael? Não é. Falso ou falso? Reprovado. Agora, vamos fazer o teste de novo com o Adriano. Olha que legal, porque a importância dos parênteses. O Adriano tirou 8 e a frequência agora dele foi 90%. 8 é maior que 7? Verdadeiro. 90 é maior que 70? Verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro retorna verdadeiro. A próxima cláusula é um ou. Quando tem um ou, ele checa a próxima instrução se o começo é verdadeiro? Não checa, né? Só checa no e, né? O ou nunca checa a segunda instrução se a primeira parte já é verdadeira. Então, se aqui deu verdadeiro, ele nem checou se o nome é Adriano, porque aqui daria falso. Só que nesse caso, como a nota foi maior que 7 e a frequência foi maior que 90, o Adriano já foi aprovado sem nem checar o nome. Olha que diferença agora se eu pego e faço isso aqui pro Adriano. Mesmos números, tá? Jogo pra cá. Parênteses de novo. Nota 8. Opa, perdão. Nota 8 é maior que 7? É. Frequência é maior que 70? É, mas ele ainda tem que checar o ou aqui, né? Então ele vai resolver o ou. Esse aqui é verdadeiro ou nome. Como esse aqui já foi verdadeiro, ele nem checou o nome. Aí ele terminou de resolver esse ou e aí ele voltou. Verdadeiro e verdadeiro? Agora sim, o Adriano está aprovado. Então perceberam que quando o parênteses está aqui, ele primeiro resolve tudo que está dentro do parênteses para depois resolver o resto da condição. Certo? Agora, quando eu jogo parênteses, ou não tem parênteses, né? Aqui poderia estar sem o parênteses para fora, o parênteses está para tudo. Ele checa as condições de acordo com os operandos. Ó. Fiz a primeira instrução e quando eu chego na segunda instrução tem um operador no meio. Então eu preciso primeiro resolver essa operação antes de terminar de resolver essa. E aí, efetivamente, ele toma as decisões do verdadeiro ou falso. Perceberam como isso aqui pode dar nó na cabeça e isso é difícil, tá? Isso daí não vai entrar fácil, vocês não vão pegar isso de começo, vai ser exercício após exercício, condição após condição, que já tá tudo certo, beleza? Legal. Seguindo aqui, né, a gente tem o último tipo de operadores relacionais, que são... Quais são os operadores relacionais? São utilizados para fazerem comparações, né? Então, qual que é o primeiro operador relacional? Igual, igual. Por que igual, igual e não igual? O operador igual é utilizado aonde? Nos operadores de atribuição, né? Quando eu faço x igual a y, eu não estou comparando x e y. Eu estou falando que x recebe o valor de y. 20 igual a 30. Qual que vai ser o valor de x depois dessa instrução? 30. Porque eu passei o valor de 30 para x. Agora, quando eu faço igual, igual, eu não estou atribuindo. Eu estou comparando. 20 é igual a 30? O resultado vai ser falso. Então, quando eu faço um operador relacional, eu comparo um lado com o outro. x20 é igual a y30? Não é igual, então o resultado dessa comparação vai ser falso. Agora vamos seguindo aqui, x é 20 e y é 30. 20 é maior que 30? Também vai voltar falso. X é maior ou igual a 30? X é diferente de 30? Verdadeiro, né? Não é igual, né? Se não é igual, é diferente. 20 é menor que 30? Verdadeiro. 20 é menor ou igual que 30? Também verdadeiro. Vamos fazer outro testezinho de mesa aqui legal. 20 e 20. 20 é igual a 20? Verdadeiro. 20 é maior que 20? Falso, né? Maior não é.
20 é maior ou igual que 20? Verdadeiro, porque aqui agora tá checando se é igual também. 20 é diferente de 20? Não, é igual, né? Se é igual, não é diferente. 20 é menor que 20? Negativo. E 20 é menor ou igual que 20? Verdadeiro, porque aqui tá comparando se é igual também, tá bom? Então, esses operadores são bem úteis, a gente usa todo dia também, tá? Então é importante vocês testarem. Obviamente que eles são mais fáceis que o E e o OU, tá? O E e o OU, vale a pena vocês testarem com enunciados de português, de gramática, porque é a mesma condição da ortografia. Quando você fala... Rafael desceu a escada e apertou o botão do elevador. Quer dizer que eu desci a escada e apertei o botão. Foi as duas em conjunto. Quando eu falo Rafael vai descer a escada ou vai de elevador, quer dizer que é um ou outro. Começa a embananar quando tem mais de um, né? Por exemplo, Rafael desceu a escada e apertou o botão ou foi de elevador. Nesse caso, a gente tem 3 condições. Aí você tem que tomar cuidado com o Z e o OU e os parênteses aí, tá? É os parênteses que vão fazer a diferença dos casos aí. Seguindo o exemplinho aqui dos operadores relacionais, né? Pra gente fechar aqui, né? A gente tem aqui um algoritmo para saber se pode tirar a carta de motorista com uma idade do tipo inteiro. Então a gente instancia, né? A gente reserva a memória para nossa variável que chama idade e ela é do tipo inteiro. A gente pede para o nosso usuário passar a idade, e aí a gente verifica, idade é maior ou igual que 18? Pode tirar carteira de motorista. Se não, não pode tirar carteira de motorista. Uma pessoa que tem exatos 18 anos pode tirar carteira de motorista? Pode, porque tá maior igual. Olha o igual aqui. Ele fez 18 anos, pode tirar carteira. Então os operadores relacionais eles são bem simples. Igual, igual, maior, maior, igual, diferente, menor, menor, igual. Mas a gente usa eles o tempo todo. A gente fez isso já, né? A gente já fez se a média fosse maior que 7, do cinema, né? Se fosse maior que 18 anos, entrava no cinema. Se fosse menor, tinha que entrar acompanhado. E assim sucessivamente, tá? E aí, bombinha para vocês resolver em casa. Eu não vou resolver porque tem 12 minutos. E esse aqui eu gostaria que vocês escrevessem tanto o algoritmo quanto o fluxograma. Fica de desafio, tá? E aí eu vou lançar um desafio aí. Quem me mandar no e-mail lá, né? O pessoal tem o e-mail. Quem não tem, eu vou mandar aqui no grupo. Qual que é o nosso e-mail principal aí, né? De contato com todo mundo. Ou manda lá no grupo também. O problema de mandar no grupo é que os amiguinhos vão ver e aí alguém pode se beneficiar do seu exercício, tá? Não tem problema ajudar, mas nesse caso aqui é um desafio, tá? Então, ó, quem fizer aí, mandar o e-mail pra gente aí no contato@devaria.com.br desses 2 exercícios respondidos, eu vou dar mais uma participação na semana a mais do que teve aí nessa última semana, tá? Desafiozinho, porque eu sei que essa matéria foi difícil. E aí vem o segredo. A gente só falou de lógicas racionais do dia a dia. Nesses 2 exemplos, e aí eu posso pedir para o Dani explicar, ou eu trago para vocês quando eu for falar de Git, eu trago a resolução desses 2 exemplos para vocês até poderem saber, se basear e etc e tal, tá? Primeiro deles, nada muito difícil, mas tem um trickzinho. Eu quero fazer um algoritmo que recebe 2 números e a operação aritmética realizar e realiza o cálculo de acordo com os dados passados. Então, o que eu quero? Eu quero que quando a pessoa informar 5, 2 e adição, que seja feito 5 mais 2 e informe o resultado, que é 7. Quando a pessoa passar 5, 2 e subtração, eu quero que faça 5 menos 2 igual a 3. Então, não vai ter no meu algoritmo, efetivamente, vai ser variável a operação que vai ser executada. Alguém precisa dizer qual é essa operação e, de acordo com a forma que vocês forem resolver o algoritmo, vocês vão executar essa operação. Bem simples, né? Vocês vão ler 3 variáveis e aí vocês vão ter que pensar aí como fazer isso daí de uma forma de algoritmo. E aí o segundo é simples também, mas exige um pouquinho mais de costume, que é o quê? Receber um usuário e uma senha e validar se o usuário é um e-mail válido. E aí, gente, já vou dar a letra, tá? Até para não ficar difícil. O que é um e-mail válido? Tem que ter um arroba dentro do caractere e tem que ter um ponto. Não precisa mais que isso. Então, o que é um e-mail válido? Dentro daquele caractere tem que ter um arroba e um ponto, tá? Se vocês não souberem como escrever, usem a palavra contém. Se o e-mail contém arroba, se o e-mail contém um ponto, tá? Já dei a letra, já ajudei bastante nesse aqui. Agora, mesma coisa.
Depois disso, precisa validar se a senha contém pelo menos um número e um caractere especial. Dei um E aí com ênfase para vocês entenderem que tem um operador lógico aí no meio e vocês precisam entender. E aí, em caso não atenda uma das validações, retornar para o usuário qual a informação inválida. Usuário inválido, senha inválido. De acordo com a validação que vocês vão fazer no algoritmo. Então vocês têm que checar se o e-mail é válido, de acordo com as condições. Se não for válido, voltar e-mail inválido. Se o e-mail for válido, você checa a senha. Se a senha não for válida, você vai voltar senha inválida. Ou você me manda o TXT, ou vocês podem compartilhar o fluxograma, né? Se vocês acharem mais fácil fazer pelo Draw, faz no Draw e aí me manda o link. Porque aí eu já peço acesso e aí eu vejo o link compartilhado sem nenhum problema. Uma coisa legal da programação, quando vocês veem o problema um dia e vocês ficam travados, dorme, descansa e no outro dia olha para o problema, vocês vão perceber que vocês já vão começar a ver de novo. Revisa a matéria, já faz tudo o que precisa fazer e tenta de novo. Conforme vocês vão se forçando, mesmo o comentário que eu dei pra Fê, né? Dela se forçando ali nos atalhos do Mac, aqui é a mesma coisa. Deixa eu ver como que eu faço para receber 2 números em operação aritmética. Volta na matéria. Depois, como que eu faço para realizar o cálculo de acordo com os dados passados. E assim sucessivamente, né? E assim nos dois. Então fica aí de desafio. Vocês já perceberam que esses algoritmos já não são algoritmos efetivamente do dia a dia, né? São algoritmos sistêmicos, né? Um deles é uma calculadora e o outro seria como se fosse uma tela de login, né? Faz mais ou menos o que uma tela de login faz. Recebe o usuário, recebe a senha e valida se o usuário e senha é válido. Tá bom? Então vou deixar aqui para vocês, né? E aí quem me mandar lá no contato o fluxograma ou o texto e tiver certo, a gente dá estrelinha positivo aí para cada um, tá bom? E aí, gente, manda o draw. Pode ser um draw só para os dois, tá? Não tem importância, ou um texto só para os dois. E quem tiver dúvida, obviamente, também pode perguntar, tá, gente? Eu garanto que, dada a minha agenda que é complicada aqui, eu respondo, tá bom? Pode ser até domingo, né? Porque aí segunda começa a matéria de banco, não quero dividir aí o pessoal perguntando de desafio de lógica pro Dani, tá bom? Beleza, gente, espero que vocês tenham gostado. Isso foi tudo aí que eu consegui passar para vocês de lógica, resumido, tá? Entendam que lógica de programação na faculdade são 2 semestres. Então, assim, é um ano praticamente falando de lógica. A gente resumiu isso em 4 aulas, tá? Se esforcem de revisar os conteúdos e estudar. É óbvio que a gente vai continuar falando de lógica em cada matéria de programação. Mas toda vez que eu falar, eu vou dar uma dica. Lembra que a gente falou disso da lógica? Lembra? Mas eu acredito que a gente conseguiu passar a matéria toda aí, tudo que a gente tem de lógica para vocês seguirem. Tem as apostilas também, então, que a gente, né, tem lá na bibliografia, que dá para vocês darem uma revisada, ver uma outra forma de se falar e etc e tal. Beleza. E aí agora, só para a gente fechar a nossa aula, que já está quase no horário, vou falar das ferramentas que eu deixei separado para vocês, que elas não são obrigatórias, e aí eu vou falar dos pontos positivos, porque pra gente poder fazer em paz, tá bom? Então, ó, primeira delas que eu separei pra vocês é o Visual G3, tá? Isso daí é muito utilizado, muita gente usa, eu acho que a Gabi já comentou, o Kaique já utilizou, eu nunca utilizei. Qual que é a vantagem? Vocês podem escrever os algoritmos e testarem, olha aqui, ó. Vocês conseguem colocar as variáveis, preencher as variáveis e testando, fazendo os testes de mesa. Ou seja, é literalmente fazer aquele algoritmo que a gente fez até agora, só que de uma forma que você consegue executar. Por sinal, uma das coisas legais do Visual G é que você consegue passar linha a linha. Então você pode ir vendo as variáveis mudando de valor linha a linha. Desvantagem, se eu não me engano, esse cara só tem para Windows, tá? Então, não sei se todo mundo vai conseguir utilizar. Depois eu pesquiso. Pesquisa aí para mim se tem para Mac, por favor. E aí, enquanto isso, eu vou falando os demais, tá? Então, a única desvantagem dele é que precisa ser instalado. Então, isso para mim é uma desvantagem. Segunda ferramenta, que não tem a ver com lógica de programação, mas que é bem bacana, tem uma plataforma que chama QConcursos. Essa plataforma, ela faz uma série de testes lógicos. Lembra que eu falei que algoritmo tem muito a ver com interpretação de texto? Então, aqui você consegue melhorar muito a sua leitura, a sua leitura dinâmica e tudo mais, utilizando esse QConcursos. É um site, então basta acessar e ser feliz, tá bom? Esse é legal, mas assim, ele não tem a ver com lógica de programação, tá? É mais para raciocínio lógico. Eu disse que eu ia trazer ferramenta de tudo um pouco. Próxima coisa que eu achei muito legal para os gamers da vida, tá? Tem um cara aí que chama Code Combat,
que ele é ele tem dois, na verdade, ele tem dois jogos, né? Ele tem o Code Combat e o Ousaria. E esses dois são jogos que eles são jogos tipo de RPG. Como que funciona o RPG? Você faz uma ação e aí durante essa ação ele te dá escolhas e você escolhe. Então o que ele vai fazer? Através de um raciocínio lógico, ele vai te dar trechos de código para completar e você seguir naquela operação. Óbvio que aqui precisa de inglês, é em português também, tá? Mas se eu não me engano, acho que os textos são em inglês no jogo, alguma coisa assim. Mas esse é bem legal, principalmente para quem gosta de videogame, etc e tal. E aí, depois do Code Combat, tem mais um. Esse daqui é bem legal, os meninos usam aqui. Ele chama URI Online Judge. Esse daqui tem em português também, tá? Eu já passei o link em português. E o que ele serve? São desafios lógicos para você resolver algoritmos e aí ele vai te pontuando. Esse aqui é muito legal porque você consegue até ser evidenciado. Se você for muito bom de lógica, uma empresa pode contratar você e tudo mais. Então essas próximas 3 ferramentas online que eu vou mostrar, elas são legais justamente porque não só vai treinar sua lógica, como também vai fazer você se destacar no mercado de trabalho. Muita empresa olha quem é bom de lógica, não quem sabe de linguagem de programação. E essa é uma das ferramentas legais aí, tá? Depois dela, a gente tem o Hacker Rank, que é o mesmo esquema, só que esse aqui tem um demérito de ser só em inglês. Vantagem, você é olhado por empresas do mundo todo. Então, se você tiver que está procurando um emprego fora do Brasil e etc e tal, o Hacker Rank serve para isso. Mesmo esquema do URI, só que esse daqui são perguntas só em inglês. Você vai resolvendo testes lógicos, testes de programação, vai subindo de ranking e, obviamente, quem tiver mais ranking é notado pela a empresa, uma ou mais empresas, tá bom? Próxima ferramenta que a gente deixou foi uma ferramenta que o Do deixou pra gente, tá? Que é o Code Academy. Ele é bem legal, ele também serve para fazer essas questões de raciocínio, mas essa daqui tem um demérito. As outras são problemas lógicos. Essa daqui é voltado para a linguagem. Então eu sugiro vocês usarem o Code Academy só depois que vocês já estiverem sabendo um pouquinho de linguagem de programação. Porque aí vocês vão estar estudando Python ou JavaScript e aí os exercícios vão ser em Python ou em JavaScript. Vocês vão escolher o que você quer aprender, tá? E aí ele vai te ensinando. Isso aqui é legal para vocês fazerem conforme a gente for ensinando, porque a ideia aqui é ser um complemento de estudo de linguagem de programação. Então, enquanto eu vou ensinar Java, Kotlin e C Sharp para vocês. Enquanto eu ensino Kotlin e C Sharp, vocês vão aprendendo de uma outra forma Kotlin e C Sharp através do Code Academy, tá bom? Valeu, gente. Obrigado. O pessoal tá me dando parabéns aí. Obrigado também. Tamo junto e vamos para cima, gente. Até mais.